Pronto. Nós já vimos os coeficientes angular, coeficiente linear, falamos um pouquinho da raiz da função, como encontrar o zero da função, falamos um pouquinho da questão da função ser crescente e decrescente, certo? Vamos falar mais um pouquinho aqui sobre a raiz da função, a raiz da função polinomial, ou o zero da função. Você já lembrou o que são as funções polinomiais? Vamos ver o que é raiz, né? Que eu já dei uma adiantada. Agora, ó, tem essa dica aqui. Fique ligado, cai no Enem e nos vestibulares de todo o Brasil. Nós já vimos, só relembrando, que a lei da função de uma função de primeiro grau é quem? Ax mais b. F de x é igual a ax mais b. Como eu tinha explicado, né? Para encontrar a raiz da função, igualo ela a zero, ax mais b igual a zero. Encontro x, assim eu encontro a raiz ou zero da função. X para um lado, número para o outro. Trazendo b para cá, vem negativo. Quem é x? Menos b sobre a. Encontrei a raiz da função. Fazendo nesse exemplo aqui, ó. 5x mais 10 é igual a zero. Eu quero saber quem é a raiz da função, igual a zero. X para um lado, número para o outro. Ó. O 10 vem para cá, negativo, porque ele está positivo, né? Passei para essa igualdade, fica negativo. Quem é x? Repito menos 10. Trago o 5 para cá, que está multiplicando. Ele vem dividindo. X menos 10 dividido por 2 vai ser quem? Menos 2. A raiz dessa função aqui, ó, é menos 2. Vamos fazer o gráfico rapidinho, como a gente fez no outro slide. Fazer o pedacinho aqui do plano cartesiano. Eu olhando para essa função aqui, eu já sei de cara que esse valor 10 vai cortar onde? Um tempinho para você responder. Vai cortar o eixo das ordenadas, que é o eixo y, no ponto 10. Então, eu vou marcar aqui, ó. Aqui é 10. E o x vai cortar o eixo das abscissas, que é o eixo x, no ponto menos 2. Ó. Nas abscissas, lado direito positivo, lado esquerdo negativo. Vou marcar aqui 1, 2, menos 2. Marquei menos 2. Junto os dois pontos, formei a reta. Esse é o gráfico dessa função, ó. Agora percebam que o valor do coeficiente angular é positivo, então a função ela é crescente. O gráfico é crescente. Se fosse negativo, decrescente, nesse formato. Certo? Eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente tentar fazer o gráfico rapidinho, sem ter que calcular. E se fizer cálculo, é bem rápido também. Ó. Vou fazer o gráfico de vermelho, para ficar mais visível. Esse gráficozinho aqui vermelho. Esse e esse. Pronto. Agora eu quero construir o gráfico dessa função, sem ter que fazer um outro processo que eu não falei aqui, mas que com certeza vocês já devem ter visto, que esse assunto é de primeiro ano, a gente vê no primeiro ano, passa um pouquinho no segundo ano, relembrando, e com certeza vão dar uma passada no terceiro para ir para a equação da reta. Então, aqui, ó, a função é quem? 5x mais 10. A gente já fez esse gráfico. De cara, eu já sei que o valor do b, que é o coeficiente linear, vai cortar o eixo das ordenadas no ponto 10. Marquei aqui 10. Aí eu quero saber quem é o coeficiente linear. Ou coeficiente angular. 5x mais 10 igual a zero. Igual a função a zero. 5x igual o 10 em negativo. Nós já fizemos no outro slide que deu
menos 2, né? Coeficiente angular, menos 2. Venho aqui no eixo, o lado esquerdo negativo. Quando eu juntar os dois pontos, vai ficar uma reta crescente, porque o coeficiente angular é positivo. Então, eu vou dizer que aqui é crescente, certo? Pronto. Crescente. Vou para esse outro aqui, ó. F de x. Não vou nem copiar de novo ele. Eu vou só... vou só responder. Vou igualar a zero a função. A função é menos 3x, menos 3x mais 9, igual a zero. Ficou uma equação de primeiro grau, vou resolver a equação de primeiro grau. X para um lado, número para o outro. Esse 9 está positivo. Quando eu trouxer para cá, vem negativo. Percebam que esse valor de x aqui ficou negativo. Se ele está negativo, eu multiplico aqui por menos 1. Multiplicando tudo por menos 1, ó, o que é negativo fica positivo. Negativo fica positivo. Se aqui fosse positivo, ficava negativo. Vocês trocam sinais. Quem é x? 9 dividido por 3. 9 dividido por 3 vai ser quem? 3, né? Então, o coeficiente angular dessa função é 3. O coeficiente linear não. O zero dessa função é 3. Certo? Vou marcar aqui. Vou marcar aqui no x, porque 3 positivo vem para o lado positivo, é o lado direito. 3. Certo? 3. Esse é o ponto 3. Eu vou olhar nessa função e vou para o coeficiente linear, que eu já sei que ele corta o eixo y. No ponto 9, né? 9 positivo, vai cortar em cima. Quando eu juntar os pontos com a reta, ó, formou essa reta que é decrescente. Por que a reta é decrescente? Decrescente. Porque o coeficiente angular é negativo, menos 3, ó. O coeficiente angular é negativo, reta decrescente. O coeficiente angular positivo, reta crescente. Esse aqui, 2x igual a 0. A gente viu que uma função, quando ela não tem o valor do coeficiente linear, ela corta o eixo central, né? A interseção do x com o y. Ela corta exatamente nesse ponto aqui, ó. Então, para eu fazer esse gráfico aqui, eu só vou precisar saber se ela vai ser crescente ou decrescente, ó. Se o coeficiente angular é positivo, vai ser crescente. Então, eu já sei que a inclinação dela é assim. Porque não tem o coeficiente linear, o coeficiente linear é 0, então não tem onde cortar. E o coeficiente angular é positivo, então ela é crescente. Então, o gráfico vai ser isso aqui. Se fosse negativo, se fosse menos 2x, ela seria... Deixa eu colocar outra cor aqui, um azul. Ele seria dessa maneira aqui, ó. Decrescente. Então, esse aqui é o gráfico de 2x e esse é o gráfico de menos 2x. Tá certo? Agora, percebam essa aqui, ó. Vejam a diferença desse gráfico, ó. F de x é igual a 4. Esse aqui é o valor de A? Não, né? Porque o A acompanha a variável x. Esse valor aqui é o de B. E o B corta o eixo das ordenadas no ponto que ele tá, né? Isso. Com o x, com o valor de x, a gente acha o x, que é o zero da função ou a raiz da função. Mas se aqui eu não vou ter x para calcular, então aqui vai ser uma função constante.
constante. Ó, não tenho o valor de A, não tenho como eu encontrar o valor de X, certo? Para cortar aqui. Eu só tenho o valor de B. E eu sei que o B corta o eixo das ordenadas no ponto em que ele for. Né? 4 vai cortar constante no ponto 4. Se fosse menos 4, constante no menos 4. Se fosse 2, constante no 2. Se fosse menos 1 meio, constante embaixo, ó, menos 1 meio. Certo? Então, essa é a linha de pensamento. Vou encerrar esse vídeo também para não ficar muito longo.